minha verdadeira visão de inferno de fogo ardente. Meu nome é Tebalelo Malapane, sou de Limpopo Província, em Polokwane, África do Sul. Eu nasci em uma aldeia chamada Mampuru, em Limpopo. Tenho 18 anos. Enquanto eu estava na classe 9 em 2010, o Senhor Jesus falou comigo e me ordenou a deixar tudo o que eu estava fazendo, e fazer o seu trabalho, porque seu povo estava perecendo em seus pecados. Em torno de fevereiro de 2011, eu estava orando e pedindo ao Senhor Jesus Cristo para me mostrar o inferno. O Senhor me levou a uma aldeia chamada Penji, em torno de março de 2011, para começar a sua obra de pregação. Em abril de 2011, por volta das 10 horas, eu estava ocupado orando no templo. Orei por quase 3 horas. De repente, perdi o controle do meu corpo. Meus olhos ficaram turvos, e de repente, vi 4 anjos que estavam a meu lado. Nós começamos a nos mover para cima. 3 dos anjos estavam andando na minha frente, e um estava atrás de mim. Depois de um curto período de tempo, descemos para baixo, e chegamos a um lugar. Nós ficamos em frente a um portão, que era cercado por chifres. No portão, havia uma placa com as palavras escritas: "Bem-vindo ao inferno". Fiquei assustado e com medo com o que eu estava vendo. Eu podia ouvir um horrível ruído de gritos, enquanto estávamos do lado de fora do portão. Entramos pelo portão. Enquanto estávamos lá dentro, eu não conseguia ver nada, mas eu era capaz de ouvir os gritos muito altos de vozes de pessoas gritando em horror. Um anjo fez alguma coisa em meu corpo, e eu comecei a ver milhões e milhões de pessoas que se queimavam no meio das chamas. Fiquei horrorizado com o que eu estava vendo. Eu vi pessoas em grupos, presos em um grande poço, com multidão de chamas. Eles estavam queimando com muita dor. O mau cheiro daquele lugar era insuportável além da descrição humana, como carne podre. Você não desejaria que seu pior inimigo fosse para esse lugar. Quando eu levantei meus olhos para cima, notei um homem com roupas brilhantes. As chamas de fogo estavam consumindo seu corpo. Eu percebi que era Michael Jackson. Ele gritava agonizantemente. Ele estava com muita dor, que é indescritível. Apocalipse 14:11. Eu vi demônios de diferentes formas e tipos. Demônios com 3 cabeças e caudas carregando lanças, atormentando as almas nos poços. Os demônios penetravam as pessoas com suas lanças, e começavam a cortá-las. Esses demônios cortavam a cabeça, braços e pernas de uma pessoa fora de seu corpo, e depois de um curto período de tempo, estas partes do corpo eram restauradas. Este tormento acontece uma e outra vez, repetidamente. Por alguma razão, eu pude entender que essas pessoas estavam condenadas no inferno. Algumas pessoas estavam lá, porque não eram cristãos nascidos de novo. Estas são as pessoas que se recusaram a aceitar a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Eu também vi bêbados, mentirosos, os que tinham dívidas e não pagaram antes de sua morte. Eu também vi milhões de cristãos que não perdoavam os outros. A Bíblia nos ensina que se não perdoar os pecados de outras pessoas, não seremos perdoados. Mateus 6:12-15. Alguns eram cristãos que classificaram pecados, e diziam que havia pecados pequenos e grandes. Outros eram aqueles que cometeram o pecado, e diziam que Deus iria entender. Apocalipse 22:15. Vi pastores em grande número queimando no inferno, e engolindo chamas. Eram aqueles que mal utilizavam as finanças da igreja. Mateus 7:21. As chamas estavam consumindo as almas a partir de seus pés. Subia, e cobria todo o corpo. Sua carne era completamente destruída. Seus ossos e seus olhos se explodiam e saltavam para fora, e se tornavam em pó. Depois disso, sua carne era restaurada, e novamente, o fogo os consumia mais uma e outra vez. Este processo se repetia uma e outra vez sem parar. Eu vi um outro grupo de pessoas que estavam dançando em meio às chamas. Debaixo de seus pés, haviam pontas afiadas. Eu podia ver que eles não estavam ansiosos para dançar, mas eram forçados a repetir o seu ato. Eles estavam gritando em grande tristeza, e o fogo os consumia. Algumas pessoas têm cometido pequenas mentiras, e portanto, nunca pensei que isso poderia levar ao inferno. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Enquanto as pessoas estavam chorando e gritando, eu vi uma luz muito brilhante. Era a face de Jesus Cristo, com lágrimas escorrendo no rosto, chorando pelas almas nos poços. Comecei a perguntar o que uma pessoa deveria fazer para evitar cair neste lugar horrível de morte, inferno. Foi-me dito que uma pessoa deve aceitar a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, e que as pessoas devem viver uma vida 100% santa, e não 99% ou 95%. Sede santos como meu Pai Celestial é. Mateus
48. 1 Pedro 1, 15. Levítico 19, 2. Notei também que as pessoas que estão entrando no inferno estavam andando para trás para os poços de fogo do inferno. Ninguém estava andando em linha reta. Esta visão do inferno durou aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Em fevereiro de 2013, enquanto eu estava fazendo 40 dias de jejum, no dia 9, o Senhor Jesus mostrou-me um grande relógio. O tamanho do relógio era igual ao da Terra. O relógio tinha 3 agulhas. A primeira agulha representava a hora. A segunda agulha representava os minutos. E a terceira agulha representava os segundos. As 2 agulhas, uma para a hora e uma para os minutos, já estavam posicionadas em 12 horas. A agulha que representava os segundos, eu não podia ver aonde estava. O Senhor Jesus me fez entender que este relógio começou a marcar a partir do início da Terra. Eu então perguntei ao Senhor Jesus o significado do que eu estava vendo. O Senhor me revelou que o fim está próximo, e que se a terceira agulha que representa os segundos atingir a posição de meia-noite, então Jesus Cristo virá para arrebatar a igreja, noiva de Cristo. O Senhor me ordenou ainda mais para quebrar o meu jejum e ir pregar o Evangelho, pois o fim está próximo.